Visão geral de tecnologias alternativas e sem combustível. Eu abri meu canal em 2011 para carregar nele minhas gravações com experimentos de tecnologias sem combustível. Eu ficava em fóruns, analisava pesquisas nessa área e, devido à minha falta de experiência, repetia vídeos daqueles dispositivos que eram postados no YouTube. Naturalmente, eu acreditava sem questionar que tudo o que as pessoas mostravam em seus vídeos funcionava exatamente como elas apresentavam. Depois de refazer umas 2 dezenas de dispositivos simples e alguns mais complexos, percebi que tudo o que está na internet é falso. Em alguns casos, os dispositivos eram impossíveis de reproduzir devido à sua complexidade, pelo menos para mim. Ou então, o segredo principal de cada um deles certamente não está indicado ou está distorcido. Lembro como o inventor Akula ficou surpreso depois de meio ano de discussões com seus fãs, que o criticavam por ter apresentado uma fraude. E acabou que o esquema pelo qual tentavam reproduzir o dispositivo todo esse tempo já tinha sido redesenhado e distorcido desde o momento em que ele o publicou no fórum. Alguém com acesso à modelagem redesenhou as conexões dos microchips na hora. Bom, naturalmente nada poderia funcionar mesmo. E assim, vários anos das minhas pesquisas infrutíferas foram perdidos, mas o que eu ganhei em troca? Adquiri ferramentas e melhorei minhas habilidades e conhecimentos de certa forma, e acabei aprendendo a reconhecer o autodesenvolvimento no processo. Nos vídeos falsos mostrados, um fio fino e quase invisível é conectado ao dispositivo. A lâmpada não acendia ou apagava da mesma forma. Prestei atenção e reconheci o clique do interruptor fora da cena. Ou então fica imediatamente claro que o princípio de obtenção de energia não faz sentido. Agora desmascaro fakes facilmente como se quebrasse nozes. Essa habilidade foi especialmente útil na investigação da história alternativa. O princípio é exatamente o mesmo, assim como a psicologia de todos os criadores de fakes, basicamente um trocadilho. A indústria dos fakes não é composta apenas por usuários enlouquecidos do YouTube que monetizam seus vídeos às custas dos degenerados. E isso também é feito por inventores famosos como, por exemplo, Bedini. Esse departamento de fakes teve por muitos anos uma grande audiência de seguidores, que tentaram repetir seus experimentos de todas as formas possíveis, inclusive eu, acreditando na sua máquina de sobreunidade. E então, quando ninguém conseguiu carregar nenhuma bateria usando a tecnologia dele, ele começou a vender aparelhos e produtos prontos. Tipo, vocês são burros, então eu já fiz tudo sozinho, é só usar. No entanto, até aqui, os seguidores espertos mediram tudo de novo e não conseguiram obter mais energia do que gastaram para carregar a bateria. E então, sob pressão, já bastante irritado com o público de fãs, ele começou a se justificar de forma vergonhosa, dizendo que nunca afirmou que sua invenção tinha rendimento acima de 1 e que era apenas um método para recuperar baterias sulfatadas. E foi aí que eu percebi que tudo o que eu tentasse replicar da internet nunca daria nenhum resultado. Apesar das minhas tentativas de colocar transformadores em ressonância de várias formas nos meus experimentos, percebi que era tudo falso e só mostravam efeitos especiais, por exemplo, ao ajustar a ressonância. Em um desses dispositivos supostamente acima da unidade, uma lâmpada de 100 watts acende, mas o aparelho mostra 0 mA de consumo. Assim que eu estava prestes a gritar urra e dar 3 voltas ao redor da casa de tanta emoção, os disjuntores do meu apartamento desarmaram lá na escada. Fiquei muito pensativo e percebi que era simples. Formou-se uma onda estacionária bastante conhecida em certos círculos restritos que contornou meu medidor chinês e criou pelo menos uma sobrecarga 30 vezes maior na outra ponta do fio antes de passar pelo medidor. Essa onda consegue, mas quanto ao overunity, em nenhuma experiência que conheço houve ou existe. Isso tudo são apenas truques e desconhecimento da eletricidade em suas diferentes formas. Basta qualquer um que tenha criado esse tipo de gerador sem combustível passar para um sistema autônomo. O tempo de funcionamento dela vai durar exatamente o quanto durar a carga da bateria usada no experimento. E o que você diz sobre Capanadze? Ele também está mostrando uma farsa? Talvez não seja uma farsa, mas nós não sabemos ao certo. É igual ao espaço. Nós nem sequer podemos negar ou confirmar sua existência, pois todos os meios de verificar isso nos foram cuidadosamente tirados, exceto aquilo que acham necessário nos mostrar e contar. Os inventores têm coração simples e são ingênuos. Desde o início ficou claro que ninguém deixaria Capanadze colocar a invenção em produção. Como ele mesmo disse, com esse dispositivo derrotaremos a Rússia.
Veja, é tolice. Para destruir a Rússia, o dono não precisa do seu dispositivo. Ele simplesmente não precisa destruir a Rússia agora. O próprio princípio da patente foi criado não para que os inventores honestos pudessem viver de suas invenções para sempre, mas sim como um mecanismo perfeito para limitar e controlar qualquer tecnologia. Aqueles que acreditam no mito da proteção de seus direitos vão em massa patentear suas ideias, e lá acabam perdendo seus direitos de várias maneiras. E aqueles que perceberam isso e começaram a lançar seus produtos sem pedir permissão são levados ao tribunal e recebem uma acusação baseada em uma patente do próprio invento deles, registrada retroativamente em nome de um laranja. O sistema é totalmente o domínio deles. Lá eles falsificam, extorquem, perdem, roubam, compram e fazem o que quiserem. Um exemplo marcante do gênio de Einstein, que foi designado para trabalhar no escritório de patentes. O que é um escritório de patentes? É um repositório de todas as ideias e desenvolvimentos avançados da modernidade que podem ser facilmente tirados e atribuídos a outra pessoa. Ainda é preciso calcular quantos cientistas foram eliminados fisicamente para que a ciência fundamental fosse centralizada em Einstein e virada do avesso. E se pensarmos bem, a patenteação é, desde o início, uma ferramenta de uma civilização que segue um caminho demoníaco de desenvolvimento. Imagine, o inventor como pessoa é um produto da comunidade em que nasceu, cresceu, o Estado o educou, ensinou, deu trabalho, protegeu sua vida tanto de ameaças internas quanto externas. Ao mesmo tempo, cada membro da sociedade é sua fonte pessoal de bem-estar, cultura, infraestrutura, consumidores e também o cliente das novas tecnologias que ele inclusive inventa. Todas as suas invenções estão fundamentadas nas invenções dos inventores dessa própria sociedade. E então, esse inventor cria alguma novidade e de repente declara: agora eu sou independente, fui eu sozinho que inventei isso, sou o legítimo proprietário da minha invenção. Então vá embora da nossa civilização, já que você se separou tanto de nós, vá para o deserto. E coloque sua invenção em prática sozinho, use-a sozinho, sem eletricidade, computador, mesa, cadeira, sem demanda do consumidor. Mas tudo isso também é um produto social da civilização da qual você faz parte. O que te pegou, gênio? Qualquer invenção, a priori, é um produto da sociedade que criou todas as condições necessárias para o seu nascimento e criatividade. Por isso, deve ser desde o início propriedade do Estado e rigorosamente protegida por lei. E só depois disso o Estado deve aplicar medidas de incentivo aos inventores que de fato serão muito mais impressionantes e eficazes do que o atual esquema vazio e enganoso do dínamo. A definição de moto perpétuo é um conceito tão falso quanto esse. Ela foi criada para rotular e bloquear qualquer invenção que possa ameaçar o sistema energético escravagista. A definição se refere a dispositivos que, em um sistema fechado, não podem obter energia do nada, mas, na prática, essa definição é aplicada a qualquer sistema que obtenha energia de fontes das quais não é permitido obter energia. Antigamente, pequenas usinas hidrelétricas em rios e riachos forneciam energia para vilarejos e aldeias por toda parte. Porém, por volta dos anos 70, todas foram desativadas, transferindo a população para uma dependência energética centralizada. Estudando as fake news, só dá para se surpreender com o quanto as pessoas estão distantes da realidade. Alguém se lembra de quantos anos esse boato circulou? Uma extensão ligada nela mesma, alguém acende um isqueiro piezoelétrico ali e de repente surge uma energia infinita, 220 volts, 50 Hz, 5 amperes. No começo, eu mesmo acreditei e comecei a pensar em como isso seria possível. Então, mesmo que por um minuto, acabei me juntando ao exército de idiotas. Pelo que eu entendo, as leis de resistência e fluxo se aplicam igualmente tanto à eletricidade quanto à água. Por exemplo, vamos pegar a lei de Ohm e calcular a queda de corrente ao adicionar resistências ao circuito. Vamos transferir o mesmo princípio para o fluxo de água, só que nesse caso a resistência fisicamente será o diâmetro reduzido do cano. Fazemos os cálculos e obtemos praticamente a mesma lei de Ohm, o mesmo vale para os impulsos e todo o resto. Disso se conclui que, se conseguimos criar uma fonte de energia em versão eletrônica, podemos fazer exatamente a mesma coisa e com os mesmos princípios em forma de um análogo mecânico.
Assim que entendermos como aproveitar o fluxo de água, o movimento das massas de ar, o fluxo de luz, íons, magnético, etéreo ou qualquer outro fluxo, poderemos imediatamente inventar meios de captação acessíveis ao nosso nível tecnológico, usando eletrônica, ímãs ou até mesmo um mecanismo de impacto simples. Eu comecei todos os meus experimentos algum tempo depois de assistir às palestras de Alexander Mishin. Essas são as bobinas dele. No início do vídeo fiz uma propaganda. Entendi uma coisa simples. Em primeiro lugar, existem pessoas, verdadeiros cientistas, que estudam e entendem processos multidimensionais, e esses processos realmente existem. Todas essas pessoas entendem que a ciência oficial dá uma explicação fictícia para os processos que acontecem. E os pesquisadores precisam repensar completamente a teoria da eletricidade, dos campos magnéticos e, na verdade, todas as interações fundamentais da matéria. E só saindo desse mundo do avesso é que podemos começar a tirar energia de qualquer lugar sem problemas. É óbvio que todo o mundo ao nosso redor, cada ser vivo e cada fenômeno da natureza utilizam fontes infinitas de energia. E foi quando vi como Alexander montou uma ponte de diodos multidimensional e explicou o princípio de funcionamento que percebi que eu estava fazendo a coisa errada. Aqueles que limitam as tecnologias sem combustível já as dominam. E mais tarde percebi que essas tecnologias nunca desapareceram e sempre foram usadas desde os tempos antigos. Mas no início do século XX elas foram definitivamente proibidas e não serão liberadas até que a sociedade exija o fim dessa proibição. E para isso, por sua vez, é preciso desenterrar o projeto bíblico. E pode ter certeza, assim que os mitos históricos forem abolidos imediatamente das sombras, vão trazer à tona todas essas tecnologias ocultas, e cada um terá um gerador de energia portátil, e não só isso. Sim, sob determinadas condições. Quais dispositivos estavam disponíveis de forma privada? Na civilização védica, lemos contos de fadas e todos ficamos arrepiados juntos. O inventor Amur, já em 1938, inventou um método de decomposição da água em hidrogênio sob a ação dos raios solares. Graças a isso, ele aquecia completamente sua casa. Avalie a importância dessa invenção, especialmente para países ensolarados. Um inventor chamado Skliarov inventou uma turbina que não tem partes móveis e ainda assim gera potência multiplicada mesmo com vento fraco. É uma substituição fundamental para os caríssimos e perigosos monstros dos aerogeradores. Essa turbina pode ser facilmente transportada de um lugar para outro e, além disso, não produz infrasom prejudicial. Já no início dos anos 2000, comecei a notar essas coisas todo ano na televisão e no rádio. Paralelamente, mostravam invenções de energia alternativa. Por exemplo, em uma vila lançaram 3 reatores para a divisão da água e forneceram eletricidade para 4.000 moradores. No fundo dessas reportagens, o inventor explicava por muito tempo por que Deus nos deu tanta água. Mostraram isso de manhã e à tarde, repetiram no rádio, e no dia seguinte, silêncio. E assim é todo ano, e não só uma vez. Ora inventam uma pilha pequena de 10 kW, ora mostram algo ainda mais impressionante uma vez só, e depois some como água pelo ralo. Pelo que entendi, o sistema de controle não consegue monitorar tudo, algo acaba passando, mas dentro de um dia. Vocês acompanham esses avanços? Meu sogro, junto com a equipe da conversão, comprou uma televisão japonesa por uma pechincha nos anos 90. 20 anos depois, descobriu-se que as pilhas de 9 volts colocadas no controle remoto ainda funcionam. Quando tiram a pilha e colocam uma comum comprada na loja, ela dura só um mês. Chegou ao ponto de começarem a vender essas pilhas por um preço alto. Eu logo percebi que provavelmente aquela pilha não era uma pilha comum, mas sim que dentro dela tinha um gerador sem combustível embutido. Olhei no osciloscópio para ver se encontrava alguma pulsação ou qualquer outra coisa suspeita, mas não encontrei nada. Não vou quebrar da pilha. E depois descobri que essa pilha é feita com isótopos radioativos, só que a radiação ali se espalha por décimos de milímetro e não é perigosa para o ser humano. Essas pilhas funcionam por 50 anos ou mais e são usadas em tecnologias espaciais desde meados do século passado. Tenho certeza de que o custo de produção delas também é insignificante, só que ninguém nunca as viu à venda. E foi assim que também pela televisão, no final de 2017, eu vi uma matéria de Kakik de volta. Reinventaram sem dúvida os brilhantes cientistas russos e agora com certeza vão começar a produzir baterias infinitas à base de isótopos.
Já até marcaram a data de início das vendas. Aham, claro, mostraram e depois sumiu. E essa não é uma notícia esquecida. Parece que essa tecnologia serve para criar a aparência de progresso tecnológico. O público em geral tem memória curta. Em alguns anos dá para mostrar essa mesma invenção de novo. Todos nós ficamos presos no mesmo dia da marmota. Legendas criadas por